Tudo bem? Tudo bem, gente? Todo mundo em paz? Muito feliz por essa nova temporada. Acho que demorou para a gente conseguir chegar nisso, né? Mas ficamos um tempinho aí sem o home. Acho que o nosso último trabalho foi lá no ano passado, no Bar de Máscaras. Posso sentar para vocês ficar à vontade, né? Porque é a igreja deles, né, gente? Vai falar ficar à vontade. Fica à vontade na casa de vocês, amém? Amém, gente? E a gente ficou um tempinho sem, né? E muita gente, acho que me cobrou, né? Por estar sem. Mas eu achei muito, e eu repito, muito necessário a gente ficar esse tempo, né, sem, né, alguns projetos, sem o home session, né, porque eu acho que, como eu falei lá no sábado, né, que quem não sabe, a gente estava sábado lá na igreja da Wendy, né, de Mateus, teve um culto de jovens lá, graças a Deus foi benção. Uma pena o Mateus não poder estar, né. A gente falou aqui que a gente vai fazer uma segunda-feira a cada 15 dias, e ele me mandou mensagem que tem reunião lá a cada 15 dias também, né? Então vai bater certinho nas segundas que a gente vai estar aqui. Mas a gente dá um jeito, tá gravando, então eu acho que vai dar pra gente... tem algumas pessoas também que me mandaram mensagem, a Lu me mandou mensagem, falando que não ia conseguir estar, né? Mas eu falei que vai gravar pra gente não perder conteúdo, tá bom? Então foi muito bom, porque eu acho que estruturou um pouquinho. Eu acho que é bom a gente sair de cena um pouco, para a gente conseguir entender o que Deus realmente quer. E eu acho que as últimas experiências que eu tive, não só com Deus, mas da vida em si, me mostrou cada vez mais a importância, não só do projeto, não só do que a gente vai viver daqui para frente, né? Tem muita coisa vindo, né? Muitos outros projetos que já eram para ter saído no papel faz tempo, né? Mas eu creio que vai começar agora, né? Então o ano de 2025 vai ser um ano onde a gente vai começar a estruturar algumas coisas, continuar, né? Esse home session, né? Talvez mais para frente a gente tenha a questão da praça novamente, né? E mais alguns outros projetos que eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero criar a expectativa de vocês, amém? Amém? Pessoal, como eu falei para vocês, a gente até iniciou algumas palavras, alguns contextos, falando um pouco sobre Gala. Se não me engano, a gente teve 2 ou 3 homes nessa temporada. Acho que foi, né? Foi uns 3, né? Acho que uns 3 home sessions com essa palavra. Mas eu confesso para vocês que eu ainda não estava entendendo muito bem o que Deus queria, onde Deus estava nos trazendo, né? Eu lembro que a gente falou um pouquinho sobre justiça, a gente falou um pouquinho sobre julgamento, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a gente precisou recomeçar, na verdade, trazer um pouquinho mais a fundo algumas coisas que nós iremos trabalhar daqui para frente, né? O pessoal do grupo de apoio fez um seminário comigo, foram 5 aulas com esse tema, com esse contexto, falando sobre Gala. E eu acredito que vocês também vão fazer mais para frente, mas eu preciso dar alguns contextos do que é Gala para que a gente venha entrar na palavra, amém? Antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer um momento de oração com vocês bem rápido, amém? Então feche seus olhos para mim, por gentileza. Senhor Jesus, diante da Tua presença nós estamos aqui, Pai. Primeiramente, Pai, para Te agradecer, e segundamente, para dizer que quem manda é o Senhor, Pai. É o Teu Espírito Santo que conduz, Pai. Eu acredito, Pai, que essa é uma temporada onde vai abrir as nossas mentes, onde vai, Pai, em nome do Senhor, nos colocar com profundidade, um nível de profundidade, com a gente mesmo, Pai. Com nós mesmos, Pai. Nós vamos começar a analisar, Senhor, nós, Pai, no geral, Pai. E por isso eu te peço, Pai amado, Pai Santo, que o Teu Espírito venha conduzir esta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abrindo os nossos ouvidos, abrindo as nossas mentes, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Já peço para vocês deixarem aberto no livro de Romanos, ou melhor,
em Apocalipse. Amém? Abre para mim no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Amém? Já vou começar. Amém, gente? Livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Amém? Todo mundo está acompanhando aí? Beleza? O título diz assim: a queda da última Babilônia. Beleza? Se quiser levantar, pode levantar, tá, gente? Vocês que sabem, vocês estão na casa de Deus, tá? Quem se sentir confortável ficar sentado, pode ficar sentado. Quem quiser levantar, pode levantar. Apocalipse 18, 1 diz assim: passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com uma poderosa voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda árvore impura e detestável. Repete comigo: esconderijo de toda ave impura e detestável. Versículo 3: porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela. Os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Então ouvi outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu. Repete comigo: retirai-vos. Mais uma vez: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem das pragas que a atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Amém? Agora abre para mim no Apocalipse 19, capítulo 1. Apocalipse 19, 1. Beleza? Um capítulo à frente aí. Ok? Não vou falar, todo mundo achou que é só virar a página assim, né? Não é fácil. Versículo 1: havendo passados esses acontecimentos, ouvi no céu uma grande voz que anunciava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou, repete comigo, vingou o sangue dos seus servos. Versículo 3: e mais uma vez a multidão reunida exclamou, mudou aqui, peraí. Exclamou: aleluia, a fumaça que dela parte a fumaça que dela parte, sobe pelos séculos dos séculos. Amém? O 5: e o trono partiu uma voz que exclamava: louvai ao nosso Deus, vós e todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequeno quanto grandes. Beleza? Amém? Vamos lá, pessoal. Pessoal, Gala é uma temporada onde a gente vai começar a dividir algumas coisas. Essa divisão que nós iremos fazer, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre Grande Babilônia e Nova Jerusalém. Repete comigo: Grande Babilônia e Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse, como todos sabem, é um livro escatológico. O que é um livro escatológico? São as profecias dos fins dos tempos. Tá? O livro de Apocalipse, quando o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, preso, né? Ele foi levado até o terceiro céu, e o anjo, né, ou melhor dizendo, o próprio Jesus mostrou para ele as coisas que iriam acontecer nos fins dos tempos. E a gente acabou de ler dois textos, um texto que fala sobre o final da Grande Babilônia e o final das pessoas que têm a cultura da Nova Jerusalém. A partir de agora, isso aqui, para nós, vai ser um fundamento que nós vamos caminhar a partir de Gala. Tá? A partir de agora, a gente vai começar a dividir essas duas coisas. O que é da Grande Babilônia e o que é da Nova Jerusalém.
Ok? Ficou claro para vocês? Eu quero dizer para vocês, como início dessa palavra, em que é? Deixa eu ver. É o Taylor. Paz, Taylor, tudo bem? Seguindo aqui. Conseguiu aí? Ah, tá. Ah, fechou então. Não, só para saber se está tudo certo aí. Amém? Essas 3 palavras, essa série, né, dessas 3 mensagens, a nossa primeira de hoje, a gente vai falar um pouco sobre necessidade, tá? E por que necessidade? Na verdade, eu mudaria um pouquinho o contexto, tá? Hoje o nosso foco vai ser falar sobre natureza, tá? Esse vai ser o nosso foco hoje, vai ser falar sobre natureza. Então eu já quero começar a perguntar para vocês, o que você entende como natureza? O que para você é natureza? O que vem quando nasce? Natureza, natural. Oi? O ciclo da vida. Ciclo da vida, nascer, morrer, né? Pureza. Pureza é natural? Essência? Essência. E aí, gente? O que é a natureza, Kézia? Origem. Boa. Muito bom. E aí, Wendy, o que é a natureza para você? Sei muito o que dizer. E aí, pastores, o que é a natureza para vocês? O que é a natureza para vocês? Natureza é o início, é a origem, é o Legal. natural. Natureza. Natureza. Muito bom. O que é natureza, gente? Eu peguei um tópicozinho aqui do Google, do Wikipedia, que diz assim: conjunto das leis que regem a existência das coisas e a sucessão dos seres. Força ativa que estabelece e mantém a ordem. Fala comigo. Mantém a ordem natural do universo. A vida é um fenômeno da natureza, resultando de complexas interações entre componentes físicos, químicos que dão origem a seres organizados capazes de crescer, repete comigo, crescer, reproduzir, responder a estímulos, isso aqui é importante, responder a estímulos e evoluir. Esses seres são as plantas, bactérias, fungos, os animais, entre outros, e a vida do ser humano, né? E a vida do ser humano. E a gente divide a natureza, a nossa natureza humana como vida. Quem aqui já estudou biologia sabe que biologia significa estudo da vida. Sim ou não? Sim? Através do estudo da vida e da natureza, seja ela animal, seja ela do humano, a gente tem 3 coisas principais para dizer que vem da natureza. A primeira coisa é o instinto. Repete comigo. Instinto. Instinto. O que é o instinto para você? O que é um instinto? Algo que já nasce com você. Se você tem fome, você come. Algo que já nasce com você. Se você tem fome, você? Isso é instinto? Sim. E aí? O que é um instinto? Oi? Uma ação? Ação? E aí, calma, Lônia, você está muito quietinho. O que é um instinto? Não? Vamos lá que a gente vai trabalhar agora. Instinto é um comportamento complexo e inato, que não precisa ser aprendido e surge em resposta a um impulso interno ou a um estímulo externo, sendo geneticamente determinado e com um propósito, como a sobrevivência. Sobreviver é um estímulo, né? O corpo humano, como disse a vida, ele vai proteger a sua própria vida. Sim ou não? Isso é um estímulo. Ok? Onde que eu parei? Um estímulo.
sendo gerado geneticamente e determinado com um propósito como a sobrevivência. Por outro lado, um estímulo é qualquer evento, interno ou externo, que provoca uma resposta no organismo, podendo ser algo que incentiva uma ação ou uma função corporal. O que é um instinto, pessoal? O instinto é aquele primeiro gatilho que nós temos quando a gente busca algo para nos saciar. Isso é um estímulo. Se a gente for parar para pensar, a sede, ela é um estímulo. Porque eu preciso ter uma ação de ir até algum local e buscar água. Sim ou não? Quando a gente estuda um pouquinho de história, a gente vai lá para as primeiras civilizações, a gente tem um rio que chama Rio Eufrates. Vocês já ouviram falar isso na Bíblia? Rio Eufrates, ele foi chamado de Mesopotâmia, porque era uma civilização que nasceu no meio de vários rios. Então a Mesopotâmia nasceu no meio de vários rios. Por quê? Porque o nosso corpo, o primeiro estímulo que nós temos para ter vida é a sede. E para ter esse estímulo saciado, eu preciso de água, ok? Para matar o estímulo da fome, eu preciso de McDonald's, não, mentira. Precisa de fome, né? Você precisa de água? Por favor, eu quero. Meu estímulo tá precisando aqui. Tá muito calor. Tá? Segundo ponto, eu falei sobre estímulo, né? Sim? Ok? Segundo ponto, tem instinto. Instinto. O que é o instinto? Eu vou um pouquinho mais rápido, tá, gente? Porque a gente está com um horário mais... Agora é 8h31. Quero ir no máximo até 9h15, tá? Para a gente poder manter os horários. O que é um estímulo? O que é um instinto ou estímulos? Que praticamente é a mesma coisa. O instinto é um comportamento complexo ou inato que não precisa brigar. Tem minha garrafinha. Eu peguei minha garrafinha ali. Cadê minha garrafinha? Eu deixei ali. Tá ali? Mas pode ser. Pelo menos eu vou ter 2 águas aqui. Se quiser encher a garrafinha, melhor. Tenho medo de cair aqui. Obrigado. Um instinto é um comportamento complexo e inato que não precisa ser aprendido e surge em resposta a um impulso interno ou um estímulo externo, sendo geneticamente determinado com um propósito, como a sobrevivência. Por outro lado, um estímulo é qualquer evento interno ou externo que provoca uma resposta no organismo, podendo ser algo que incentiva uma ação ou ativa uma função corporal. Pessoal, instinto é quando eu inicialmente tenho um estímulo e o instinto é a ação que eu tomo para que esse instinto seja saciado, tá? Então eu tenho fome, ok? Sim ou não? Eu tenho fome. Para eu chegar até um alimento, eu preciso de um esforço. Esse esforço nós chamamos de instinto, tá? Obrigado. Esse instinto, ele vai obedecer uma lei. Qual é essa lei? É a lei da sobrevivência. Se a gente for ver nos iniciais, nas primeiras civilizações, a gente vai ver e vai entender que existia muita questão da caça. Não só a caça, mas como o plantar. Se a gente for ler o livro de Gênesis, se eu não me engano, eu já preguei sobre isso uma vez aqui no Paz, eu acho, né? Falando sobre Caim e Abel. Caim era lavrador da terra, ou seja, ele preparava a terra para poder plantar. E o irmão dele era caçador. Então, eram os 2 instintos de sobrevivência que o ser humano precisava para viver. Caçar e pescar. Certo? Fora plantar, caçar e logo em seguida veio pescar também, tá? Então, ele vai se movimentar por conta da sua sobrevivência, tá? Então, se eu tenho muita fome, logo eu preciso me movimentar para conseguir que a minha fome seja matada. Amém? Até aqui? Amém ou não amém? Amém. É matada que fala, né? Saciada, ok? E o terceiro é desejos.
Na verdade, eu coloquei desejos e impulsos, mas desejos é um pouquinho diferente de impulso, tá? Desejo vai mais para impulso vai mais por uma ação natural e desejo vai para uma ação mais controlada, onde eu posso controlar, tá? O desejo ou impulso natural é uma motivação interna espontânea e inerente ao ser humano, que pode ser uma força matriz que leva à ação em busca de algo, seja para sobrevivência, como o desejo de comer, seja para prazer ou realização pessoal. Esses impulsos são necessariamente necessários para a felicidade, mas são considerados naturais e não devem ser confundidos com vontades ou escolhas artificiais. Quando eu dou aula para o pessoal, eu falo algo sobre a pirâmide de Maslow. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pirâmide de Maslow? Já ouviram? Quem aqui ouviu, levanta a mão. Fora o pessoal que já fez o seminário. O que é a pirâmide de Maslow, pessoal? São as necessidades que o próprio ser humano precisa ter para suprir e para ser feliz. Se a gente for falar sobre o fisiológico, o ser humano, Maslow, né, que fez essa pirâmide, que era um psicólogo, ele colocou ali a fome, o sono, a vontade de ir no banheiro, né, de soltar lá, enfim, não vou entrar em muitos métodos, de expulsar os capetas, enfim. É uma necessidade fisiológica. Sexo é uma necessidade fisiológica do corpo, certo? Deixa eu ver se tem mais coisas. Vamos colocar essas 4. Fome, sede, necessidades fisiológicas e o sexo também, porque eu quero incluir muito isso dentro dessa série, beleza? Os desejos e impulsos humanos e animais giram em torno da sobrevivência, comer, fugir de predadores e da reprodução e da preservação da espécie, sexo, conexão com os humanos, a terem ainda a complexidade da adaptação cultural. Isso aqui é muito legal, porque quando a gente fala de natural, como é que um cachorro aprende a latir e não a miar? Vocês já viram um cachorro miando? Não? Se bem que eu vi na internet esses dias um bode querendo latir, um meme lá na internet. Vocês já viram isso? Um cachorro tentar miar, o gato tentar latir. É um impulso natural, sim ou não? É um impulso natural, da natureza dele. E quando a gente vai falar um pouquinho sobre alguns argumentos teológicos que provam a existência de Deus, um dos argumentos é o argumento cosmológico. O que é o argumento cosmológico? É que tudo gira em torno de um início e de uma existência. Ou seja, tudo tem ordem no universo. A gente não vê um cachorro miar. Por quê? Porque isso é natural do cachorro. Isso é um argumento cosmológico, tá? Isso é um argumento cosmológico. A principal diferença reside na forma como essas forças se manifestam. Enquanto nós animais somos mais guiados por instintos inatos e programação genética, nós humanos, essas tendências são moldadas e influenciadas por experiência, aprendizado e cultura. Dentro de nós existe uma natureza focada em nossos instintos, desejos e impulsos. Ou seja, cada ação eu tenho uma reação. Para cada necessidade fisiológica eu tenho uma atitude. Resumindo tudo para a gente seguindo para a palavra, porque o apóstolo Paulo ele vai falar um pouquinho sobre isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 5, que é o que a gente vai ler, tá? Eu tenho uma necessidade e conforme a minha necessidade está sendo cada vez mais forte, o reino animal, ele não vai pensar 2 vezes em caçar ou matar alguém para poder matar essa fome. Ele não vai pensar 2 vezes em, não sei se vocês já viram, é uma coisa que a gente vê até na rua, quando uma cachorrinha está ali no cio, e aí vê um monte de cachorro tudo junto ali. É uma necessidade fisiológica, né? Querendo ou não. É uma necessidade totalmente fisiológica. Ele não vai colocar uma aliança no dedo do cachorrinho lá para poder, né? Não existe isso no reino animal. Então os cachorros eles não estão nem aí. Sim ou não? Sim. Isso é a ordem natural, tá? Isso é a ordem natural das coisas, tá? Abre para mim Romanos capítulo 1, versículo 18, para a gente seguir. E antes da gente seguir,
antes da gente seguir, eu preciso dar um fundamento que é o seguinte. Não, então vamos seguir, que eu acho que vai ser melhor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Tá? Vamos lá? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Segura um pouquinho aí. Existem 3 formas para que a gente venha a entender que existe um Deus. A primeira forma é aquilo que eu falei para você, da natureza, tá? A natureza revela Deus. Se a gente pegar qualquer cultura, qualquer hábito, qualquer pessoa, e a pessoa nascer agora, mesmo que ela nunca ouvido falar sobre Deus, ela vai olhar para a natureza, vai olhar para as coisas tendo ordem e vai pensar, quem fez isso aqui? Isso é uma forma de Deus se revelar para todo mundo, não importa a cultura, não importa se você é chinês, se você é coreano, se você é africano, se você é brasileiro, qualquer coisa. Isso é uma forma de Deus se revelar, isso chama de revelação geral. Tá? Miqueias fez teologia, você fez teontologia? Fez, né? Revelação geral, é um dos tópicos da revelação geral. A natureza, ela glorifica a Deus, ela mostra Deus. Ok? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 20. Vamos lá? Pois desde a criação... versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Deus revela o seu caráter, Deus revela que ele existe através da natureza. Ou seja, não tem uma pessoa que não conheça a Deus por conta da natureza. Ok? Ficou claro para todo mundo? Versículo 21. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles se tornou em trevas. E proclamando em si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Pessoal, o que é um quadrúpede? O que é um pássaro? O que é um réptil? Oi? Criação? A gente acabou de falar, né? Sobre os animais, né? Por que Paulo cita os pássaros, os quadrúpedes, os répteis? Qual é o sentido que Paulo está querendo dizer aqui? Né? O sentido principal disso, o sentido principal do que Paulo está querendo dizer é a idolatria. Porque o que é idolatria, pessoal? Idolatria é quando eu quero transformar um ser terreno como Deus. E o que é um ser terreno? Nós, seres humanos, somos seres terrenos, sim ou não? Se eu disser que a Késia consegue suprir uma necessidade humana minha, eu posso levantar ela como uma deusa. Sim ou não? Porque eu preciso agradar ela para ela me dar o que eu quero. Porque assim, o ser humano, por mais que ele seja super inteligente, tem coisas que ele não consegue fazer sem Deus. O ser humano até agora foi para a Lua, foi para o Sol, fez um monte de coisa, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa. Mas ainda assim o ser humano precisa de um Deus para conseguir entender o universo por completo. E a idolatria, por mais que seja ao contrário da forma que a gente aprendeu, que é só você colocar uma imagem e se adorar acima dela, idolatria não é isso. A idolatria é quando eu transformo um ser terreno em Deus. Isso é idolatria. E aí tem pessoas que fazem imagens e pedem as coisas. Isso sim também é uma idolatria.
Mas quando eu transformo um ser terreno em Deus, isso é uma idolatria. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que a consequência, vamos lá, deixa eu ver, eu parei no 23, né? Vamos para o 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as suas vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É isso que o Paulo está querendo dizer. E aí vem aqui: e por essa razão Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De algum modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejos sexuais uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes com homens e mulheres com mulheres, por isso receberam em si os mesmos castigos que a sua perversão requereu. Pessoal, o que Paulo está querendo dizer aqui? Por mais que muita gente usa esse versículo para falar sobre homossexualismo, tá? Muita gente usa esse versículo como base, tá? Mas o apóstolo Paulo não está falando de homossexualismo aqui. O apóstolo Paulo está falando sobre idolatria, tá? Ele está falando sobre idolatria. E a idolatria é a consequência de um pensamento da grande Babilônia. É o principal pensamento de alguém que tem a cultura e os hábitos da grande Babilônia. É o que o próprio apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, tá? E aí, a gente vem, tendo conhecido a Deus, não deram a glória merecida, dizendo ser sábios, se tornaram loucos. Sabedoria da grande Babilônia. Eu coloquei aqui umas civilizações como Egito, Grécia, Roma e muitas outras que a gente vai trabalhar nas próximas vezes, né? E aí que a gente tem como consequência roubos, mentiras, fornicação, adultérios, assassinato, engano, contenda, inveja e injustiça. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo está querendo trazer uma doutrina principal, porque a carta de Paulo aos Romanos traz uma doutrina principal. As outras cartas vão falar de uma coisa mais local, mas Romanos é uma carta mais principal e mais geral. E ele começa com essa pancada mesmo, do tipo assim: meu filho, você não é ninguém, você não é nada, você tem a cultura da grande Babilônia. Por quê? Nós temos essa natureza dentro da gente, simplesmente porque Adão pecou. E quando Adão pecou, essa ordem natural passou a estar dentro de cada um de nós. Eu citei esse exemplo lá no sábado, no culto de sábado, mas eu vou citar num outro contexto, tá? Eu estava fazendo Uber e eu estava com uma mulher e mais duas crianças. Uma criança pequena de uns 7 anos mais ou menos, e uma outra de mais ou menos uns 12 anos, né? Era uma menina. E aí eu fui na corrida, fiz a corrida para ela. Já achei zoado que o menino estava comendo um pão bem sujando o carro, derrubando tudo lá. Beleza, deixei, fiquei quieto. Só que chegou uma hora que o menino se irritou, não sei porquê, e ele deu um soco na cara da irmã. Lá dentro do carro, do nada. Se irritou e deu um soco na cara da irmã. Quem ensinou isso para ele? Uma criança. E aí a gente tenta inocentar as crianças, né? Tipo assim, ai, meu filho é lindo, maravilhoso, né? Uma criança de 8 anos deu um soco na própria irmã, do nada. Aliás, por causa de um pão lá, enfim, não sei nem por que ela deu soco. E aí eu te pergunto, dar um soco na irmã é pecado ou não? É pecado? Sim ou não? Você já fez isso, né, Miquel? Você olhou para aquela... Depende. Dar um soco na irmã é pecado ou não? Então essa criança ela vai para o céu ou vai para o inferno? Depende da intenção que ela deu o soco. Isso aí é para semana que vem, calma, deixa. Necessidade, intenção e... Calma.
Semana que vem não. Enfim, no final a gente vai falar como que vai ser agora. Essa criança, por causa daquilo que ela sentiu, o instinto que ela sentiu, ela deu um soco na cara da irmã. E aí, no meio de tudo isso, a mãe simplesmente olhou para a criança: não pode fazer isso, meu filho. Não pode, você vai ficar sem celular. Eu falei, meu Deus, se eu fizesse isso na minha época, meu amigo, a criança precisa ser corrigida. E o simples fato dela ter feito isso simplesmente significa que ela tem a natureza da Grande Babilônia. A cultura da Grande Babilônia já está dentro dela. E o que eu quero dizer que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, essa cultura que também é ensinada, mas também está dentro da gente, faz com que nós pecamos contra Deus. Quem aqui já roubou? Já roubou? Já roubou? Já roubou um banco milionário? Ele já furtou. Já furtou? Ele furtou um doce daquele. Ele roubou um doce. Começou doce, então? Ele me deu, era 3, ele me deu. Vai pro inferno, me quer, roubou, velho. Caramba, velho. Não, roubou? Veio de Babilônia. Veio de Babilônia, né, Miquel? Tá perdoado. Calma que eu vou terminar meu sermão, relaxa. Espera aí que já vai ter um fim. Então, aqui, se a gente for parar para pensar, ninguém aqui roubou um banco milionário ou assaltou alguém. Pelo menos eu acho, né? Ou já assaltou alguém. Mas, de fato, se a gente está, um exemplo, meu primo tinha muito hábito de quando a gente estava numa festa de aniversário, e aí tinha os brigadeiros, ele ia lá, pegava o brigadeiro e saia correndo e comia o brigadeiro. E me ensinava a fazer isso também. Queria me ensinar a fazer, vai lá, vai o seguinte, quando a gente acabar, você vai com a mãozinha ali embaixo, você pega, você corre, você vai. Ou seja, a natureza da Grande Babilônia já estava nele e já estava em mim também, porque eu queria fazer isso também. Eu já queria roubar ali. Certo? Quem aqui já bateu em alguém? Sentiu raiva e bateu em alguém? Ah, o Miquel até virou a cara. Tá? O que eu quero dizer com isso? 8h51, vou dar uma corridinha. Eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós já nascemos com essa natureza. E aí abre para mim Romanos, só o 29 rapidinho, que vai falar assim: então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão empaturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal e desobedecer os seus pais. Nossa, Paulo parece estar arregaçando aqui, né? Tem mais, são insensatos, desleais, sem amor, respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara os dignos de morte, todas as pessoas se praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Romanos capítulo 3, versículo 9. Enquanto você abre, eu vou dizendo para vocês que um segundo argumento para dizer que Deus, ele é real, é a nossa consciência, tá? Também é um argumento de teontologia. Teontologia é uma matéria que estuda só a figura de Deus, tá? Na teologia. E dentro desse argumento vai dizer que a nossa consciência, ela fala que isso é errado. Ou seja, eu sinto a vontade de fazer alguma coisa, mas a minha consciência vai dizer não. Por que a consciência vai dizer não se eu tenho um desejo natural? Isso revela que Deus existe. Existe uma lei moral dentro da gente que diz não para algumas coisas. Ok? Romanos capítulo 3, versículo 9. E aí Paulo, no primeiro e no segundo, ele vai meio que dar continuar batendo, né? Continuar dando aquelas cajadadas. E aí no 3 ele vai dar uma concluída geral. E ele diz assim: qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não.
Já não demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado? Ah, mas eu nasci na igreja, está no pecado. Ah, mas eu sou filho de pastor, está no pecado. Ah, mas eu sou músico da igreja, está em pecado. Todos estão em pecados. Paulo está dizendo, tanto os gentios como os judeus estão sobre a lei do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, só existe uma pessoa, que no caso é Cristo. Enfim, e aí Paulo continua batendo aqui, que hoje não é, apesar que eu preciso deixar tão explícito como Paulo deixou aqui, tá? Mas eu acho que vocês já entenderam que ninguém é justo, né? Eu acabei de falar sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 6. Vamos lá? Romanos capítulo 5, versículo 6. Deixei bem claro isso? Ficou claro? Então tá bom, era isso que eu queria. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se posta a morrer, se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por meio do seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente. Havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por toda a vida. Ainda mais se nos gloriarmos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a glória por reconciliação. 12, que é o mais importante. Concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Pessoal, a morte, se vocês lerem Gênesis, a morte é a consequência do pecado. Antes, em Adão e Eva, a morte não morria. Adão e Eva não morriam. Eles passaram a morrer depois do pecado. Certo? Então a morte é uma consequência. Porque antes de ser promulgado a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até nos dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual foi a prefiguração daquele que havia de vir. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre o plano de redenção? Já ouviram falar sobre esse termo? Plano de redenção? O que é o plano de redenção? Se Adão pecou, sendo o primeiro ser humano da terra, Adão e Eva, Deus já tinha preparado a solução para o pecado. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o Cordeiro para ser morto em nosso lugar. Para ser morto por conta dessa natureza. E quando o Adão pecou, aqui a gente vai ver um pouquinho mais embaixo, deixa eu ver aonde. Aqui no 17, era onde eu queria. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio deste, por muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Já era para você ter dado glória a Deus. Já deu, né? Por meio de Adão entrou o pecado no mundo. Essa natureza que nós temos agora, foi por meio dele que isso entrou. Foi por meio de Eva também que isso entrou.
E aí o ser humano, até Jesus seguir, até Jesus chegar, para conseguir dosar ou medir o nosso pensamento, quem fez o curso vai entender um pouco sobre o ID, lembra lá do ID? O ID é o desejo e as vontades que nós temos, que muitas das vezes está reverberado dentro da gente. Freud, que é um dos pais da psicanalista, ele vai falar que se a gente não frear o ID, a gente vai viver numa sociedade onde vai matar, onde nós iremos roubar, onde nós iremos fazer qualquer coisa para prejudicar o outro ser humano. Por quê? Porque o nosso ID só pensa em nós, só pensa nos nossos desejos, só pensa na nossa vontade. Eu quero fazer uma citação aqui bem rápida de um filósofo renascentista, o nome dele é Thomas Hobbes, no livro Leviatã, o nome do livro. E ele é um defensor do contrato social. O que é um contrato social? Se o ser humano não tiver um contrato social para ter alguém acima de todos, para falar quais são as leis, o ser humano ele vive uma guerra sem fim. É isso que Thomas Hobbes fez e ele escreveu no livro dele. O Leviatã de Thomas Hobbes defende a criação de um Estado soberano absoluto, para acabar com o estado de natureza caótico, a guerra de todos contra todos, imposto pela natureza egoísta do homem. O livro propõe que os indivíduos entreguem a maioria das suas liberdades a um soberano forte em troca de paz e segurança. Através de um contrato social, Hobbes argumenta que, a ausência de um poder central, a vida seria solitária, pobre, sódica, brutal e curta. O que o Thomas Hobbes está dizendo aqui? Ele está dizendo que é necessário para o ser humano ter igualdade, precisa de um governo, ou um Estado, ou alguém maior para dizer o que é certo e o que é errado. Thomas Hobbes estava falando indiretamente sobre Deus aqui. Sim ou não? De uma certa forma, o ser humano precisa de Deus. Porque o ser humano sem Deus, ele se torna um animal. E quando eu falo um animal, é um animal mesmo. É um animal real, um animal que muitas das vezes a gente ouve muitas pessoas que roubam hoje em dia. Ele tem muito, eu tenho um pouco, então eu tenho a necessidade de ir lá tirar o que ele tem, porque não vai fazer falta para ele. Isso é uma mentalidade. Né? Eu estava vendo um policial falando um pouco sobre isso, quando ele vai abordar pessoas que roubam, principalmente nas quebradas, principalmente nas periferias, o argumento sempre é o mesmo. Quase que eu falo o nome. O político tal está roubando, então eu também posso roubar, vocês sabem quem é, né? Enfim. O político tal está roubando, então eu também posso roubar. Por quê? Porque o Brasil tem essa cultura da Grande Babilônia, de que eu posso tirar de quem tem mais. É o Robin Hood, né? Quem já viu falar da história do Robin Hood, que roubava dos maiores para sustentar os menores? Thomas Hobbes, ele vai defender essa questão de que nós precisamos de um Deus para que traga ordem para a gente. Desculpa, não entendi. Estabelecer governo. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a intenção da Nova Jerusalém. Hoje eu falei mais sobre a Grande Babilônia, mas na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém. E tem um texto, quando vai falar sobre os frutos do Espírito, que Paulo ele vai citar assim no final. Mansidão, domínio próprio e tal. E aí ele vai falar assim, para essas coisas não há lei. O que ele está querendo dizer ali? Não existe uma lei na cultura da Nova Jerusalém, ame o teu próximo. Se você for ler lá as leis do Brasil, como é que é o nome do código agora? Esqueci. Estatuto do Brasil, enfim, tem um outro nome, mas esqueci agora. Não tem uma lei falando assim, ame o seu próximo. Tem ou não tem? Tem uma lei falando para não matar. Isso sim. E se você matar, você vai ter uma consequência. Mas não tem uma lei falando, ame o seu próximo. E aí eu pergunto para vocês, gente, eu preciso de uma lei para saber se eu preciso matar o outro ou não? Eu preciso de uma lei para saber se eu preciso roubar ou não?
Eu não preciso. Se eu estou, se eu nasci de novo, isso estou pregando da semana que vem, mas calma que é só um spoiler, tá? Se eu nasci de novo, se de fato eu nasci de novo, eu não preciso de alguém dizer se eu preciso não roubar ou não. Isso de fato é nascer de novo. É você passar de um estado cultural babilônico para viver a cultura da Nova Jerusalém, na sua natureza. Tá? Abre para mim Romanos, para eu poder concluir. 8:1. É que hoje eu quero focar mais na Grande Babilônia, tá? Na semana que vem foi só um spoiler. Romanos 8:1. Tá? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. 9:4 até 9:10, eu acho que dá para finalizar. O Espírito guia os filhos de Deus. Tá? Isso está no título para mim. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nossa, gente, achei que vocês iam falar glória a Deus. Não, glória, pelo amor de Deus. Você é salvo por Cristo. Cristo morreu no seu lugar. Eles queriam ouvir carro? Não, aqui Jesus morreu no seu lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, essa lei não faz mais parte da sua natureza. Porquanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa existência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza, aqui está carnal, natureza, mas segundo os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Eu não satisfaço mais a minha vontade. Se eu tenho fome, mas eu preciso honrar o Espírito Santo, eu primeiro honro o Espírito Santo que habita em mim, ao invés de saciar essa fome, esse desejo natural que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho o desejo, eu preciso focar um pouco mais nisso, porque a gente vai ver que existiam cultos a ídolos na antiguidade e eles usavam o sexo como um culto a ídolos. Você sabia que o sexo ele é um culto a Deus? Se você faz ele da forma certa, o sexo ele é um culto a Deus. E aí, antigamente, muitas civilizações antigas, principalmente a Grécia, que hoje nós vivemos uma cultura totalmente baseada na Grécia, tá? É uma cultura mentalizada através da carne, ou seja, se eu tenho um desejo por alguém, ou por algo, ou melhor dizendo, por alguém, e eu sacio esse desejo, eu não só estou cultuando a Deus, eu estou cultuando Nossa, fazendo assim para vocês entenderem, tá? Mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida. Só mais um texto. Romanos 5, para a gente finalizar. Romanos 6. Não, peraí. Aqui, Romanos 7, 7. Tá? Romanos 7, 7. Estão rindo aí, né, gente? A lei condena, Jesus liberta. Portanto, o que concluímos? A lei é pecado, de alguma forma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião, repete comigo, aproveitando da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de... Você tem noção que Paulo, quando conheceu a lei, o pecado, em vez de morrer, ele reviveu? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui.
Quando o apóstolo Paulo conheceu a lei lá dos judeus, porque Paulo ele nasceu sendo um fariseu. O que era um fariseu? Era um estudante da lei. E quando ele começou a ler a lei, quando ele começou a estudar a lei, ao invés aquele desejo ele diminuir, ele aumentou por causa da lei. Se eu disser para uma criança aqui, não mexa nessa garrafa, qual vai ser a primeira coisa que ela vai fazer? O que ela vai fazer? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Quanto mais eu digo que é errado, o que eu vou querer fazer? Nós somos como crianças, gente. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Não come da árvore. Não coma da árvore. O que a Eva foi fazer? Enfim, tem uma estratégia de Satanás, hoje não é o foco, mas existe uma estratégia de Satanás para fazer com que a gente coma, para que a gente faça, tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Hoje o foco não é ele, hoje o foco é Cristo. Descobri que o mandamento, que era para a vida, transformou-se em morte para mim, porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou, de maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Porquanto isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim, de forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como... Essa palavra eu queria colocar muito como ênfase, tá? Pois não compreendo o meu modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que eu detesto, isso eu me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu que intervir no meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que a minha pessoa, isto é, a minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, que é a consciência que eu falei, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que existe em mim. Olha só o que Paulo está querendo dizer. Existem dois tipos de escravidão. A primeira escravidão é a escravidão das coisas da Grande Babilônia. A Grande Babilônia, quando nós temos a lei, como eu falei para vocês, nós temos vontade cada vez mais de fazer aquilo. Porque nós somos curiosos. Quanto mais eu ouço não, mais eu quero fazer e é capaz de eu fazer cada vez fazer mais ainda. Porque o ser humano é assim. E é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E aí essa questão da escravidão, se você for ver um pouquinho mais para frente, ele vai falar assim, eu deixei de ser escravo do pecado para ser escravo do Espírito. O fato de nós sermos aqui matéria, carne, pessoa, significa que nós seremos escravos de alguma coisa. E aí hoje eu faço uma grande pergunta para você, de quem você quer ser escravo? Da Grande Babilônia ou do Espírito? O apóstolo Paulo, ele vai colocar alguns textos dizendo assim, eu estou amarrado pelo Espírito, eu estou preso pelo Espírito. O que ele está querendo dizer? A minha carne está gritando, mas eu sou escravo do Espírito. A minha carne está gritando para eu mentir, para eu roubar, para eu fornicar, para eu adulterar, mas eu sou escravo do Espírito. É por isso que o Espírito Santo, ou melhor dizendo, Jesus, ele vai dizer, pegue a tua cruz, tome a tua cruz e siga-me. Porque o propósito de Jesus é que nós fôssemos escravos dele, realmente essa palavra é escravo. Ah, mas é escravo, eu faço o que eu quero na minha vida, né? Ai, eu faço o que eu quero na minha vida. Não, rapaz, você agora é escravo de Cristo.
Agora você tem alguém para dizer para você onde você vai estar, o que você vai comer, com quem você vai estar, qual é a amizade que Ele quer para você, qual é esse tipo de evangelho que Jesus está falando aqui. São as necessidades da nossa carne sendo aniquiladas. E para aniquilar uma necessidade, é a mesma coisa de eu ter muita fome e não comer. Se você parar para pensar, as 3 formas que Jesus foi tentado no deserto foram as 3 formas que a pirâmide de Maslow vai falar sobre as necessidades. E aí é um outro sermão, é um outro contexto. Mas é só abrindo aqui. E a primeira, melhor dizendo, é transforme essa pedra em... Você tem uma necessidade, vai lá, come, você é filho de Deus. E aí, eu posso contar uma experiência, só para acabar? Posso, né, amor? Aquela experiência antes da gente namorar, tal, da situação que aconteceu. Tá, você vai lembrar. Eu, na época, eu estava querendo a Karen, e ela me enrolou durante uns 10 meses aí, né? Uns 10 meses. E dentro de mim eu estava meio chateado, meio triste e tal, né? Eu fiquei meio chateado e tal. E eu conversei com uma amiga minha, a Glória, né? A gente foi, trocou uma ideia e tal. E quando eu estava vindo embora para minha casa, surgiu a tentação. Passa aqui em casa, vamos bater um papo, você lembra, né? Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, estou precisando conversar. Beleza, vamos lá. O Espírito Santo, não vai, a minha carne vai lá. E o que ficava na minha cabeça assim? Ela não te deixou, ela não quer você, aproveita, vai, pega a carne, né? Aproveita. Tá, beleza. Fui. Eu costumava conversar com essa menina, que era uma amiga na época, fora da casa, conversar normal, tal, beleza. Nesse dia, ela estava dentro da casa dela e sozinha. Quando eu entrei na casa, eu falei, já vi a pancada no coração, assim. E aí a gente começou a conversar e na minha cabeça, vai embora. Quando eu me virei para ir embora, ela meio que me puxou e me beijou. Minha carne, cara, estava querendo. E sabe a sensação que eu senti naquela hora? Nossa, Mateus, sabe aquela sensação de poder? Tem alguém que está te querendo, você é feio, tem alguém que está te querendo, olha aí. Você não tem calça, você não tem nada, a pessoa está te querendo. Aproveita, vai lá. Mas no momento, é uma situação até engraçada, mas naquele momento parece que eu acordei. Deu um pulo assim em mim que eu vi que as coisas iam ia ficar mais intensas. Eu dei aquele pulo, preciso ir embora para minha casa. Não, mas você vai embora. Preciso ir embora para minha casa. Levantei, vim embora para minha casa, já chorando dentro do carro, praticamente chorando dentro do carro. Na época a Bia, conversava com a Bia. Bia, seguinte, olha o que aconteceu, isso, tal. Depois eu falei para a Karen no mesmo dia, aconteceu isso, tal. O que eu quero falar com isso? Essa é uma das formas de Satanás, ele potencializar o seu eu pecaminoso. Quando você bebe, quando você usa uma droga, quando você está com seus amigos, dá aquela sensação de eu posso, eu consigo, eu sou o cara, eu sou a menina. Sim ou não? Essa é uma função de Satanás. Colocar esse ego no seu coração, colocar essa coisa no seu coração. Só que quando nós estamos vivendo por Espírito, não é o nosso ego que cresce, é a nossa humilhação. O Espírito Santo, Deus, nas cartas de Paulo, ele vai dizer, é melhor que você se humilhe para as pessoas. Porque você se humilhando, você no reino de Deus, na cultura da Nova Jerusalém, você está crescendo. Porque no reino de Deus é assim, quanto menos é mais. Quanto mais eu sirvo, mais eu sou maior. Quanto mais eu nego, mais eu sou maior no reino de Deus. Quanto mais eu aguento as pressões da vida, maior eu sou no reino de Deus. Maior vai ser o meu galardão lá no último dia. Minha mãe falava sobre a pedrinha na cruz, né? A coroa, né? Maior vai ser cada não que a gente dá aqui na terra para as nossas vontades terrenas, é uma pedrinha na nossa cruz. Na nossa cruz não, na nossa coroa. E eu quero frisar essa pergunta, você já pode ficar de pé, que eu passei 3 minutinhos do horário, até 25 a gente termina. Eu quero perguntar para você,
Se quiser desligar, pode desligar lá, tá? Vou desligar a minha também aqui pra gente orar.